Bom dia. Eu vou chegar mais para frente, aqui a gente fica mais perto. E vou travar o carrinho aqui, porque ele não saia correndo. Bom dia, irmãos. O pastor já ajudou bastante, né? Porque na palavra de hoje ele falou a respeito do pecado, dentro do que foi falado da situação de estarmos firmes, né? E estarmos confiantes na nossa fé. E existe um dito popular que fala que errar é humano. Sim ou não? Sim? E o pecado é o quê? É um erro, não é? Então, se é humano errar, quer dizer que nós podemos continuar pecando. Não? Por que não? Se errar é humano, vamos errar porque, né, faz parte da nossa natureza. Mas o pecado também acontece. Mas parece que a gente tem uma outra instrução com relação a isso quando a gente fala da nossa fé. Né? Moisés errou, por isso ele fugiu. O pastor falou que ele considera o primeiro êxodo, né, de Moisés, esse que foi falado hoje. Eu considero o segundo. Pela própria referência da Bíblia, tem uma citação que foi o segundo êxodo de Moisés, por isso que ele temeu, né, que fosse feita alguma coisa com ele. Né? Mas, independente se primeiro ou segunda, Moisés errou, porque ele matou uma pessoa. E ele tinha que temer. E nós vamos estar falando de outros erros que aconteceram na Bíblia, por pessoas como nós, e que existe um caminho diferente desse que a gente imagina, que é tão simplista, e hoje em dia as pessoas falam com uma tranquilidade sobre errar, né? Que vem desse jargão, né? Errar é humano, ninguém é perfeito, mas não se trata de pensar em perfeição, né? Mas a palavra pecado tem um outro significado, além do erro. E é por isso que a gente vai estar conversando hoje um pouquinho sobre isso. Eu queria fazer uma oração inicial e eu pediria ao presbítero José Carlos que orasse pela gente. Soberano Senhor, nosso amado e querido Pai, obrigado, nosso Deus, por esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe. E aqui tivemos um momento de louvor, de adoração, de aprendizado. E agora também, nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor continue também conosco, nos conduzindo, Senhor, neste novo aprendizado. Abençoe, Senhor, o teu servo Robinson, ó Pai, presbítero Robinson, ó Pai, que ele possa ser totalmente conduzido pelo Senhor, ó nosso Deus, como foi sempre em outras oportunidades. E também, nosso Deus, prepare o nosso coração, os nossos corações, os nossos entendimentos, para, Senhor, aproveitar ao máximo, aprender, Senhor, dos teus preciosos ensinamentos, guardá-los e aplicá-los, nosso Deus, nos nossos dias. Ó Pai, que tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória. Oramos, agradecidos já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar usando da nossa revista a lição número 7. Então, se você tem a revista, você pode estar acompanhando. Só que eu vou pedir licença que eu não usei 100% a revista. Muita coisa do que nós vamos conversar está no texto e contextualizado pela lição que é a de número 7. Mas eu usei uma outra abordagem no sentido de sequência, então eu peço aos irmãos que, se você estiver acompanhando a revista, não fique achando estranho de não encontrar literalmente o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. E mais uma coisa, nós vamos realmente, como é o princípio da escola dominical, se você tem dúvida, se você quer contribuir, e isso é muito bom, por favor, fique à vontade. Então vamos lá. O pecado original. Então, o pecado
tem um início. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 3 e alguém nos ajudasse lendo de 1 a 7. Gênesis 3. Quem pode nos ajudar? A serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Muito bem. Se você continuar lendo essa passagem inicial, o pastor também citou hoje a respeito de Adão, né, que o que ele sentiu foi medo, quando ele percebeu isso. Mas eu pergunto, quem errou? O homem ou a mulher? Os dois? Por quê? Eu escutei alguém falando o homem. E foi um homem que disse, não é feminismo, não. Quem errou, o homem ou a mulher? O homem? Por quê, Silvestre? E ele estava onde? Não estava. Na Bíblia diz que ele estava ao lado da Eva. Né? Ele estava ao lado quando a serpente ofereceu. E por que ele não falou nada? Hã? Ele desobedeceu, mas ele ouviu a ordem, também como Eva ouviu. E a serpente foi lá e colocou uma ilusão na frente deles, né? Uma ilusão de se ter poder. E muitas vezes nós pecamos porque a gente quer poder. E a Eva viu a oportunidade e aceitou a proposta, mas Adão estava ao lado dele. E ele ficou como? Quietinho. Só que o que ele respondeu para Deus quando Deus perguntou? Vocês comeram? O que é que ele respondeu? Ela é que me deu. Não é? Então agora eu entendo porque as mulheres têm esse movimento feminista. É vingança. Querem mostrar que agora, já que Adão, que dele saiu a mulher, ele deveria ser, como colocou Silvestre, o cuidador, né? Pelo menos deveria entender assim, se não ficou tão explícito, mas que ele fosse o cabeça, né? Como a gente vê depois na continuidade da leitura da Bíblia. Adão simplesmente se omitiu e deixou a Eva, coitadinha, errar sozinha. Não, ele errou em conjunto, mas se omitiu. O erro dele foi pior. Então, se você perguntar quem errou, eu concordo com o Silvestre, foi o homem. Porque a gente deixa a mulher fazer o que ela quer. Não pode. Não pode. Entenderam a primeira lição que a Bíblia traz? Não deixe a mulher fazer o que ela quer. Você sabe, a Bíblia é fantástica e a gente não lê direito. Né? A gente deixa, a mulher fala, a gente fica quieto. Não deixe fazer, depois a conta é cara. Ok? E aí o Adão, né, foi simplesmente omisso, achando que, né, a culpa ia ser. E veja que muita gente fala que é a mulher que errou. Não, quem errou foi o homem, porque deixou a mulher fazer o que ela queria. Diga. A mulher que o Senhor me deu. Pode até ser. É verdade aí, ó. É verdade e tal. Tá vendo? Deixa a mulher fazer o que ela quer para você ver o que sobra. Isso aí, vai sobrar isso. Além de ser culpado, ainda foi negligente, né? Acusou a Deus. A mulher que foi me dada errou. Não, quem errou foi ele por ser omisso. Né? E o segundo erro é que ele deixou iniciar o movimento feminista. Né?
Porque aí as mulheres começaram a falar, não, não é assim não, nós vamos tomar conta dessa história. Né? Não entendi? Foi omisso e desobediente. Infelizmente, a gente tem que assumir essa culpa. Né? Se tivesse falado para Eva, fica quietinha no teu canto aí, que o negócio da serpente é comigo. Né? Aí tem uma senhora lá atrás fazendo assim. Ó. Ainda bem que eu vou viajar, ela não pode nem falar que eu vou dormir fora da cama. Eu vou ter cama para dormir tranquilo. Muito bem. Então, esse foi o nosso pecado original. Né? Então, nós vemos aí que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer o fruto. O pecado começou, então, com uma coisa séria. De ambas as partes. Não interessa muito a gente procurar culpado. Né? O que interessa é que foi um ato de desobediência. E aí nós começamos a mudar a história. Né? E nessa mudança, consequências vêm. E é isso que o pecado traz para a gente. Consequências. Então nós vamos refletir o como lidar com isso. Como tratar isso, porque é um ato de desobediência. Pecar, errar, é humano, mas não esqueça, você está desobedecendo algo que não é natural. Você está indo para o caminho que não deveria. E aí a gente começa a ver pontos importantes. O primeiro ponto importante é a tentação de Satanás, a serpente, para enganar e levar à desobediência. Muitas vezes você comete erros porque você se permite ouvir o que não devia. Muitas vezes você entra numa situação difícil porque você convive com aquilo que não deveria. E hoje em dia a gente nota que errar ou pecar, se estamos falando, porque o pecado é uma palavra que leva e tem um significado mais na questão religiosa, né? Quando é no popular é erro. Quando você fala do lado mais religioso, você fala do pecar. E isso acontece porque a gente desobedece por se deixar enganar. Então, por comodismo, muitas vezes a gente entra em situações e que depois, para sair delas, a gente começa a enfrentar algumas coisas que nos levam a cometer, se falamos fora da igreja, do erro, se falamos como cristãos, do pecado. A responsabilidade da escolha humana, ninguém foi forçado. Ok? Ontem eu estava conversando com o Rafael, e o Rafael não concorda muito sobre essa questão da escolha. Né? Ele acha que tudo está dentro dos desígnios de Deus. Mas a gente tem o nosso lado humano. Né? Aí pode ser que alguém fale assim, mas nós somos feitos à semelhança de Deus. Semelhança não é igual. Então, por isso, nós somos falhos. E por isso, nós temos que ter o cuidado, né, de entender que nós, aí eu não concordei muito com o que o Rafael me passou, a gente tem escolha sim, a gente faz escolhas. Né? Então, é importante que a gente tenha essa lucidez de que, ao se colocar em situações que acontecem no dia a dia nosso, da nossa vida, a gente tenha, em primeiro lugar, a visão clara de estar pedindo a orientação de Deus. Porque aí sim a sua escolha vai estar sendo feita dentro de um propósito. E talvez, no caso de Eva e Adão, eles esqueceram isso. Além de terem sido orientados, né, eles agiram como muitas vezes a gente age, nas situações que a gente enfrenta. A gente faz escolhas indevidas. Ok? O pecado trouxe vergonha, medo e, o pior de tudo, a separação de Deus. Então, aí inicia a nossa saga com o pecado, né? O nosso caminhar dentro da nossa vida e que tem essa preocupação que a lição nos traz do pecado. O que é pecado? Poderíamos abrir aí em 1 João 3, 4. Quem lê para a gente? Escola dominical é o uso da Bíblia, né, gente? Então, a gente vai... Hoje em dia, vale no celular também, é Bíblia, tá? Pode usar, fica à vontade. 1 João 3, 4, quem vai estar nos ajudando?
O pecado é a transgressão da lei. E aí, pecado é tudo que rompe o relacionamento com Deus. Qualquer tipo de ruptura que seja causada por nós em relação àquilo que Deus nos dá como regra de fé e prática, pode ter certeza, você está pecando. Então, o pecado, está claro em 1 João, que se você rompeu aquilo que a lei nos diz para seguir, então por isso que vem a importância de a gente conhecer a lei. Muitas vezes nós somos negligentes ou acusamos as pessoas de serem negligentes porque elas não observam as regras do jogo. Lei nada mais é do que o modo que nós deveríamos nos comportar ou agir mediante aquilo que a gente recebe de orientação. E grande parte dos desentendimentos, né, vem dessa negligência de você não seguir a regra. Então aí eu volto de novo. Adão errou em se omitir, deixou a mulher errar, mas a regra estava clara. E ele, como responsável, né, como realmente aquele que deveria estar à frente, deveria ter agido naquela hora para que a mulher não tomasse aquela atitude. Então, o que isso provocou? O rompimento. Através do quê? Qual é a palavrinha que aparece ali? Omissão. Então, ele foi errado, ok? Ele desobedeceu a Deus, porque ele, como disse a Lourdes, a mulher que tu me deste, ainda acusou a Deus, você me deu uma mulher defeituosa, não é? Pegou a costela errada, deveria ter pego a do lado de cá, você pegou a outra. Esse lado aqui eu sou meio tortinho, se pegasse a outra, talvez viesse uma mulher mais esperta, né, que me ajudasse, não caísse na conversa da serpente. Então, ele cometeu um terceiro erro, ele se omitiu. Diga. Você falou aí, eu estava lendo, a ordem foi dada a Adão, porque depois da ordem, aí que veio a criação da mulher. Então, quem recebeu a ordem, pelo menos no meu ver aqui, foi Adão que recebeu a ordem. Então, ele pegou de novo, porque ele não orientou a Eva. Está vendo só? Aí, ó, mais um. Agora aguentem, veja tudo que Adão provocou. Ninguém viu por esse lado, a gente só viu pelo lado do pecado. Agora ele deu todo o direito do feminismo. Aí, ó, agora já foi lá mais longe. Quem recebeu a ordem foi ele, então ele nem treinou a Eva. Faltou treinamento para Eva. Deixou, se omitiu, acusou. Olha só, esse Adão, vou te contar. Acho que o problema foi Adão. Se tivesse só Eva, a gente não tinha pecado, né? Impressionante. O moço realmente, como dizem no popular, ele pisou no tomate. Então, vamos lá. Tipos comuns, quando buscamos algo bom de modo errado. Pecar ou errar. A gente acredita que está buscando algo bom. Ninguém quer algo ruim para si. Você gosta de coisa ruim? Não, você não gosta de coisa ruim. Você busca o que é bom, só que de que maneira? Através de que argumentos você busca aquilo que é bom. Né? Muitas vezes a gente quer, no nosso trabalho, eu quero uma oportunidade. Né? Ontem um irmão pediu orações, né? Porque ele está buscando uma oportunidade. Né? E ele vai passar por uma prova de fogo aí essa semana, um monte de entrevistas, certo ou não? E que não é fácil. Então, que Deus esteja abençoando ele, que ele busque isso da forma correta. Porque se eu usar de meios ou formas com que eu conquiste esse meu desejo, esse meu plano, mas os nossos planos têm que estar na mão de Deus, porque o plano perfeito vem de Deus. Então, esse é o problema de a gente errar, é porque a gente não busca o que é bom, da forma correta. Vejam que daqui para frente o que eu vou falar é que a gente complica o que é simples. Não era simples Adão ter chegado e falado, Eva, fica quietinha aí, presta atenção. Aí, ó, estão falando bobagem para você. Eva, veja só, eu vou te orientar. Ele não tinha que ter treinado? Sim ou não? Você já sabia tudo. Então ele tinha que ter treinado a Eva. Se treinou.
É verdade. E aí o que ele fez? Não treinou e ele deixou a Eva falar ainda. Tinha que falar para ela, calma lá, quem fala que sou eu. Deixa, vou conversar com essa tentação aqui. A coisa teria sido diferente. Mas Adão não seguiu o modo bom das coisas. Então ele errou pela 4ª vez. Mamma mia! A conversa está ficando difícil para o lado de Adão. Ele errou 4 vezes já. Muito bem, pecado é o que danifica o tecido da convivência. O pano de fundo da nossa convivência, seja ela secular, seja ela na igreja, através daquilo que está escrito lá. Quem lê para mim qual é a convivência? Que pano de fundo que eu começo a rasgar? Mentiras, que mais? Injustiças, manipulações. Você já se sentiu manipulado? Você já se sentiu em situações em que você fala assim, não está cheirando bem isso aqui. Estão me usando. E aí que vem muito a ver com a pregação de hoje. Confie nele, porque ele vai fazer o que com a gente? Nós vamos estar de que forma? Firmes, não é isso? Nós vamos permanecer firmes. Então, o que faltou para Adão? Permanecer firme na orientação que ele recebeu. Ele foi fraco. 5º problema de Adão. Esse cara saiu com defeito, hein? Barbaridade. 5º problema. Ele foi fraco. Ele não permaneceu firme na orientação recebida. Diga, Martins vai começar a defender Adão. Vamos lá, Martins. Deus fez o mundo perfeito para Adão estragar, é isso que você está dizendo? Difícil isso, não é, pastor? Tem alguma contribuição para tentar ajudar Adão? Tem algum fator que Adão poderia ser ajudado? Ele está precisando de alguma defesa, porque lá atrás já jogaram uma pá de cal em cima do Adão. O Martins levantou agora Adão está se chacoalhando assim para ver se dá um fôlego. Ela que fez com ele, então. Tá certo. Começou a defender Adão, tá certo. Ela convenceu ele, tá certo. Adão ingênuo pra caramba, né? Mas, oi. Exatamente, gente. Exatamente. E foi dito, vai existir bem e mal, mas a escolha é um direito que Deus nos deu. Por isso que nós somos, pelo menos o meu entendimento, posso estar errado. Se estiver errado, o pastor corrige, porque senão fica valendo. Mas nós temos o direito da escolha do bem e do mal. Nós temos esse direito. Deus nos dá essa sabedoria. Mas aí é que vem o ponto em que você se distanciar de Deus. Eu já falei agora há pouco. O que é o pecado? É um rompimento. É um distanciamento daquilo que Deus coloca para você. É uma separação e ela vem em consequência de algumas coisas que a gente vai falar. Pois não. Ela pediu primeiro. Teve as consequências, né? Teve as consequências. O homem, o Adão no caso, teve que trabalhar para se sustentar e a mulher ter a dor do parto. As consequências. Ainda bem que sobrou alguma coisa para a mulher, que senão de novo era só o Adão. Está ficando complicado. Diga. Auxiliadora do cabeça da casa. Mas
Vanessa, que é a nossa amiga também dessa conversa, eles foram tentados por Satanás, que foi o anjo caído, então ele conhecia muito a palavra. Olha o confronto da palavra. É isso que eu acho que foi o maior pecado. Eles não foram firmes na palavra do Senhor. Porque se nossa resposta, como foi dela, é a palavra, você não tem problema. E eles foram confrontados diretamente com a palavra. Logicamente, jogando poder, assim como ele fez no deserto com Jesus. Jogou a palavra para que ele fosse tentado pelo poder. Jesus respondeu com a palavra do Senhor. Então, eu acho que o maior erro aí foi o que você falou, eles não buscaram a Deus naquele momento. Pelo menos a palavra do Senhor. Por isso que eu fiz essa ligação com o que foi falado no sermão de hoje, de a gente permanecer firme, né? Nossa firmeza está muito ligada dentro do entendimento e do conhecimento da palavra. Então, o pecado gera esse distanciamento, mas Adão tinha uma ordem muito clara. Como eu disse, já tem 5 problemas com Adão. Vamos ver se continua. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele poderia, Deus poderia ter evitado. Não, Deus colocou o homem e deu a ele 2 caminhos. Ele iria escolher, segue a palavra ou se desvirtua da palavra, que é o livre-arbítrio. Então, aí Adão e Eva acharam melhor ir pelo caminho errado. Obrigado. Eu entendo o livre-arbítrio de uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Deixa eu... Vamos lá. Realmente, o livre-arbítrio, na nossa teologia, só Adão teve, né? Adão e Eva. De fato, eles puderam fazer essa escolha entre o bem e o mal. Após isso, não existe mais o livre-arbítrio. A nossa teologia vai chamar de livre-agência, que é essa escolha entre vou ser fiel ou ser infiel. É um assunto complexo e a resposta que a gente dá, e não pode ser outra, é que essa história tem relação com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas realidades parecem que não se encontram, mas se encontram sim, na vida da gente. Tá? Então, o importante aí dessa história é a nossa responsabilização. Nós somos pecadores e precisamos de graça, precisamos de salvação. São os pontos principais dessa história aí. A gente precisa tomar um pouco de cuidado também com o livro do Gênesis, porque nem sempre que se fala Adão, está se referindo somente ao homem. Está falando Adão como um representante da raça. Não necessariamente o livro foi escrito numa ordem cronológica. Ele narra um texto, depois ele explica esse texto. Então, não necessariamente Adão estava sozinho quando ele recebeu essa instrução. Ali pode estar se referindo a Adão como representante da raça humana, e a Eva provavelmente estava junto, como a irmã citou. Depois ela rebate a serpente dizendo, não, nós recebemos tal ordem, né? Então, é óbvio que a gente está fazendo aqui usando um pouco de humor, né? Com a história de homem e mulher, mas ali a raça humana recebeu a ordem, né? Então, esse é o ponto, como o pastor também disse. A raça humana, né, escolheu errar, né? Ali em Adão. Muito bom. Ele defendeu Adão mais com fundamentos. Você vê que ele treinou. Porque se a Eva não soubesse da ordem, ela não teria dito à serpente, não, nós não podemos comer. Então, ele treinou. Esse lado tira 1 a menos, só 4. Então, Adão deu treinamento para Eva. Ela não estava leiga no assunto. Tanto que ela repetiu que ela sabia que não era para comer. Exato. Então, veja, agora tá vendo, já estão tirando, ainda não entendeu direito. Você vê que faltou um pouco de esclarecimento. Se você pegar no versículo 13, depois que o homem acusa a mulher, Deus fala para a mulher, o que é isso que fizesse? Ela respondeu, a serpente me enganou, e ela já terceirizou a coisa. Exato. Então, olha só, Adão pode ter falhado, mas a Eva já começou errando, porque ela jogou a culpa para outro. Isso não acontece com a gente, não é? Não, não acontece. A gente nunca terceiriza o erro, né? A gente nunca terceiriza.
Diga. Acho que não é nem deles não saberem, né? Falta que os dois sabem, né, que não podem comer, eles têm a instrução de Deus. A serpente também, ela usa, que ela sabe, só que aqui é a cobiça. A serpente fala, não, mas vocês não vão morrer. Na verdade, Deus quer que vocês comem para vocês não saberem das coisas, né? Então, na verdade, aqui a serpente usa da palavra de Deus e joga uma outra coisa em cima disso, usando da cobiça, para poder despertar ali a cobiça deles e comer a fruta. Então, na verdade, os dois sabem. Então a gente começa a perceber, gente, que tudo está dentro daquilo que, como o pastor colocou corretamente, existia naquele momento escolha sim. Né? Porque foi dada uma ordem e eu poderia ter escolhido o lado melhor. E por isso que eu disse que livre-arbítrio é uma coisa um pouco mais complexa, né? Aí o caldo é um pouco mais grosso. Mas, indo para aquilo que a gente precisa entender do que é o pecado, é o que está em 1 João 3,4. É a não ciência e o não cumprimento da lei. Então, uma vez que você tem consciência, uma vez que você está aqui sentado, né, todo domingo, uma vez que você tem a oportunidade de escolher ler a palavra de Deus aonde quer que você esteja, se você está optando por algo diferente, não se esqueça, Deus é fiel, Deus vai fazer tudo para te permanecer firme, mas você tem que buscar a Deus. Não se esqueça de que você precisa entender quem é o Senhor da sua vida, ou você vai estar com certeza mais vulnerável a errar, a pecar. Ok? Continuando, exemplo assim da etimologia bem rápida, né? Pecado em hebraico é ratá ou chatá, que é errar o alvo. Pecar seria não atingir o propósito para o qual fomos criados. Qual é o propósito que fomos criados? Qual? Glorificar a Deus. Certo ou não? É isso? Concorda, pastor? Tranquilo? Passamos nessa questão? Portanto, gente, nós começamos a ter em hebraico e começamos a errar o alvo. Então, o que é pecado? É ser ruim de mira. Né? Então, presta atenção, você tem que treinar a sua mira. Você tem que... Como é que um atirador, seja ele de qual tipo de arma ele use para atirar num alvo, o que ele mais faz? Treina, treina, treina incessantemente. E aí eu pergunto, você treina incessantemente todo dia estar de acordo com a palavra de Deus? Boa pergunta essa, né? Será que você não lembra no fim do dia e fala assim, ô Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Mas acho que deveria ter começado ao contrário ou não? Senhor, mais um dia, obrigado, me protege para esse dia. Não me deixe desviar do alvo. E aí depois você fala, mas errar é humano. Não, não é não, cara. E tem outros que complementam, né? Persistir é burrice. Eu vou mais pelo segundo lado, porque você não deveria nem ter errado se você tivesse focado no alvo. Se você realmente acordar e colocar na mão de Deus o seu dia. E não no fim do dia, muitas vezes, você lembrar de agradecer. Pô, mas além de eu agradecer, o cara ainda acha ruim? Vamos dizer assim, você ficou à sua sorte durante o dia, porque quis. Ao invés de você estar focado no alvo. Em grego diz amartia, mesma ideia de desvio de rota, errar o alvo de novo. Só que ele inclui aí não só o alvo, mas rota, né? É mais ou menos que nem eu pego a estrada para ir para Minas e de repente eu dou uma bobeira lá e saio para outro lado. Aí eu começo a notar que eu não estou chegando onde devia. Eu começo a não estar percebendo, pô, parece estranho esse caminho.
Simplesmente eu perdi o foco, porque você vai sozinho, você vai pensando, vai ouvindo alguma coisa, e de repente, se você não prestar atenção na sua rota, você sai fora. Então, vejam que essas formas etimológicas levam pecado, falha ética ou moral. É você errar na forma com que você trata as pessoas, as situações. Né? Ética e moral é algo assim que hoje em dia está difícil de a gente encontrar. Infelizmente. Cada vez mais difícil. Então, você errar, você pecar, é muito simples. Foca, coloca na mão de Deus aquilo que você vai fazer, dentro da ética, dentro da moral da palavra. Porque João disse claro, o que é pecar? É romper com a lei. O que é não ser ético no mundo secular? O que é ser imoral? O Brasil é um dos países que mais lei existe. Vocês já perceberam isso? Para tudo tem lei. O problema é que não se cumpre. O problema é que não existe seriedade no cumprimento. Se a gente fosse falar assim, o Brasil pode ser correto, mas não tenha dúvida, cumpra-se o que está escrito. Cumpra-se começando pela bandeira. O que está escrito na bandeira da gente? Ordem. Ordem. Ponha ordem na sua vida e você progride. Não é isso que diz lá na bandeira? E é isso que a gente vê hoje no nosso país. Então não falta orientação, não falta foco, falta disciplina para a gente continuar seguindo isso. Então que você na sua vida, na sua fé, você lembre de ter todo dia a disciplina de estar atento àquilo que Deus te orienta. Para que você não perca o foco, para que se for sem foco você não vai nem enxergar o alvo. Né? Aquela pessoa que usa óculos, mas para ficar bonito ela não põe. Né? E aí ela fica olhando para outra assim, né? Passa por alguém e tem vezes que nem reconhece. Né? Por quê? Porque ela tem que estar bonita. Ela não precisa estar vendo os outros, não, ela está preocupada com outros fatores. E é isso que faz a gente errar e perder o foco. Valores que não estão dentro daquilo que Deus nos dá. Ok? Eu achei bastante interessante essa comparação em idiomas da época, mas achei muito mais interessante o que quer dizer. Então é muito simples você entender como não pecar. Foco. Tenha foco. Não perca a direção e tenha disciplina em seguir. Ok? Esse tripézinho pode te ajudar a pensar em como não pecar. Muito bem. Por que pecamos? Romanos 7,15. Quem lê para a gente, fazendo um favor? Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Todos nós sabemos a história do apóstolo Paulo, era um cobrador de impostos, era isso? Um cara que fazia gato e sapato daqueles que tinham que recolher as suas rendas, né, que tinha que entregar para o governo, e Paulo era o responsável de fazer isso, de cobrar. Não era isso o papel de Paulo? Não? O que era? Um perseguidor. Tinha autoridade. Que mais? Ele conhecia muito bem a lei. Que mais? E aí, quando ele se converte, ele diz assim: o que eu realmente quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Complicado, não é? Pelo menos Paulo teve a bênção, eu diria assim, de entender o seu lado falho, para não continuar falhando. Então, acho que a lição que a gente precisa tirar
dessa colocação de Paulo é quando é que a gente para perceber que a gente não está indo para o caminho certo? Quando é que a gente assume a nossa responsabilidade? E aí eu volto lá em Adão. Né? Veja a minha amiga que condenou Adão e ele treinou a Eva. Né? Adão cometeu um ato falho, não foi? Por quê? De novo, ele não estava com Eva quando Eva acusou a serpente de ter iludido eles? Sim ou não? Estava ou não? Estava. Quando ela disse, não fui eu, foi a serpente que me enganou. E Adão o que deveria ter feito? Não, quem errou fomos nós. De dar ouvidos sabendo que a regra do jogo não era essa. Então veja que nós começamos torto. Felizmente Paulo não continuou torto. Ele realmente assume o seu lado fraco, o seu lado de pecador e diz, aquilo que eu gostaria de fazer, muitas vezes eu deixo de fazer. Mas o que eu não devo, o que eu não quero, muitas vezes eu me pego fazendo. E aí começa a gente ter uma luz no fim do túnel de que qual é o salário do pecado? A morte. Duro isso, não é? E isso é a lei. O salário do pecado é a morte. Mas graças, e aí a gente começa a enxergar porque Paulo se coloca do que nós podemos fazer. O que Adão poderia ter feito junto com Eva. Assumir o erro. E se você assumir o erro, a sua história começa a mudar. Porque a lição fala do pecado como algo que é errado. E a gente sabe que é. O erro é erro. Não vem dizer assim que é humano. É errado. Não é certo. Se fosse certo, não teria esse nome. Existe uma diferença entre um e outro. Então você precisa entender que não é feio admitir que errou. Agora, não é bom você continuar errando. E Paulo disse, eu não posso continuar assim. E se você continuar lendo o texto de Romanos, você vai ver como ele tratou isso. A mudança que ele teve no seu comportamento. E essa é a mudança que começa a nos mostrar uma luz no fim do túnel. Então, nesse ponto para frente da nossa conversa, entenda, errar é ruim. Pecado é ruim, mas felizmente nós temos um Deus misericordioso e que pode te dar muito claramente, e Ele deu da forma mais dura para um pai. Ele deu o seu filho que rompeu com o pecado, porque Cristo estava na cruz no lugar de quem? Nosso. Só que Ele fez o que na cruz? Ele rompeu com Deus. Sim ou não? Me corrige, pastor, se eu estiver entendendo errado. Ele rompeu. O que é que ele fala na cruz para Deus? Pai, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho. Naquele momento, Deus terminou de colocar Jesus em nosso lugar. Você é homem, você é falho, e você está pagando a conta para todos que acreditarem nessa ação que está sendo tomada, sejam reconstituídos, sejam recuperados. Acho que falho não, acho que Jesus falho. Acho que Deus não falou que Jesus seria falho. Não, falho, o homem é falho. Jesus assumiu o lugar de nós falhos. Ele rompeu com Deus, porque ele falou, Deus, cadê você? Não me desampara. Ele sentiu a ausência. Os pecados, os nossos pecados que ele carregou naquele momento, fez A separação. então ele sentiu exatamente isso naquele momento, mas ele venceu a morte. Mas naquele momento foi a separação onde Deus deixou claro que o homem estava morrendo, para que tivesse uma chance de continuidade, para que pudesse assumir uma nova postura, e que Deus deu essa oportunidade na nossa mão. Então, pecado é um problema, é uma dificuldade que todos nós temos. Nós pecamos todo dia.
Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos numa enrascada, talvez que nem Adão. Mas nós temos que assumir o nosso lado falho e agir sobre ele e trabalhar ele, mas não esquecendo que nós precisamos estar na presença do Senhor. E o sinal já tocou, e aí vem. O desejo pelo que é imediato nos leva a escolher um prazer rápido em vez de duradouro. Então, muitas vezes a gente erra e peca porque a gente é imediatista. Sim ou não? Sim, somos imediatistas. Muitas vezes você pede algo a Deus, não? E não acontece. E aí, o que é que você faz? Você fala, não, é o tempo de Deus. É assim que a gente reage? Se não é, você está pecando. Você está pedindo a Deus um plano que talvez seja o seu, mas não o dele. E como diz, né, tem um cântico que eu gosto bastante, quando ele diz que muitas vezes você não escuta Deus, mas Ele não te desamparou e Ele está trabalhando. O problema nosso é que nós queremos tudo aqui e agora. Então, o meio de a gente estar errando é queremos ser imediatista. Ignorância ou autoengano. A pessoa finge não saber, não precisar mudar. Vocês gostam de mudar? Vocês acham que a mudança é algo natural? Não é. A gente não enfrenta a mudança. Eu lido com isso todo dia. Dentro das empresas, um dos maiores papéis que eu tenho é promover a mudança. Só que as pessoas não querem mudar. Por quê? Porque você tem que ver se aquela mudança tem valor. Então, o erro não é não querer mudar, mas o erro é você não enxergar o valor que tem naquilo que está se propondo. Então, muitas vezes você peca por não estar dando o valor correto para aquilo que Deus quer para você. Ok? E terceiro, falha na identidade. Quando não sabemos quem somos ou o nosso propósito, nós buscamos respostas tortuosas. E isso é a forma mais simples de você pecar. É você estar distante. Você só tem uma percepção dessa quando você está longe de Deus. Realmente você não tem identidade. Você perde o foco de onde e de quem você é. E aí você começa a tomar atitudes não adequadas. E essas atitudes vão, com certeza, poder estar levando você a erros, a pecados. Então, cuidado quando você perder a sua identidade. Você tem uma identidade diante de Deus. Por isso que, na palavra de hoje, no sermão, é muito importante, né? Deus é fiel. Ele não te deixa sozinho. Apesar de muitas vezes você achar que está. O problema é o ingrediente que vem nessa segurança, que é a nossa fé. O quanto realmente a nossa fé nos sustenta dentro dessa certeza da presença de Deus na nossa vida. Ok? E no texto de hoje foi falado, né, a gente acreditar no invisível. Moisés acreditou que ele não ia ter medo daquilo que podia acontecer, porque ele sentia a presença do invisível. Ok? Tipos de pecados. Pecado pessoal. Segundo Samuel 11, de 2 a 4. Vamos lá rapidinho, porque o tempo já está indo embora. Segundo Samuel 11, de 2 a 4. Quem lê para a gente?
Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Uau! E como é que ele me dá uma dessa? E não parou aí, né? Ele só não teve um ato de traição, né, de agir de maneira errada com a mulher de Urias, não era isso? Pior, ele começou a caminhar numa vereda que cegou ele. E aí ele errou pelo que ele fez, engravidou. Quando engravidou, o que é que ele fez? Pecou de novo, mandou matar. Não mandou matar, né? Ele pôs só na frente, lá assim, um pouquinho, né? Só faltou assim, o cara tá nu, né? Mas tudo ele fez para o cara morrer. E aí, esse cara chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que isso te traz de mensagem? Quando se fala de pecado. O quê? Não entendi. Ele errou o alvo, mas qual a mensagem que vem para a gente da parte de Deus com a história de Davi? Qual é a mensagem que essa passagem traz para a gente? Todos nós estamos sujeitos, mas eu acho que tem uma mensagem muito poderosa quando a gente fala do pecado. Uhum. Perfeito. Mas eu pus essa passagem nesses tipos de pecado porque eu queria mostrar muito claramente a misericórdia de Deus. Pois não. Por isso o salário do pecado é a morte. Mas Deus mostra com a vida de Davi, em que ele é misericordioso. Então, se você se sente falho, se você se sente pecador, nunca esqueça, você tem um Deus que tem misericórdia por você. Que você... Mas a Lourdes falou, ele se arrependeu, ele voltou. Deus nos dá na receita de Davi, mostra claramente o que somos, porque Davi, se ele tinha um homem nos moldes do coração de Deus, como é que ele comete um erro tão absurdo desse? Né? Como é que ele é tão promíscuo? Como é que ele é tão hipócrita de mandar matar depois o cara que não tinha nada a ver com aquilo? E ainda tentou forjar que ele fosse para casa para, né, a gravidez ele achar que era dele. Ele ainda tentou um outro artifício, ele foi ardiloso uma coisa atrás da outra. E mesmo assim Deus mostra a sua misericórdia para com Davi. Mediante o arrependimento. Exatamente. Essa é a grande lição. Então nós somos pecadores. Nós sabemos disso. Mas você tem que ter a humildade de se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, como é que a gente começa a andar no sentido contrário? Porque até agora eu fui levando vocês para o sentido do pecado, desde o original. Como é que a gente peca? Fui dando aula para vocês pecarem. Mas não é isso que nos interessa. A gente tem que ir para o lado contrário ao pecado. O pecado é algo que está na nossa frente todo dia, a todo momento. Mas o que nos interessa é como é que eu saio dessa. Como um leão, não é isso? Né? O pecado e o erro nos ronda como um leão, né, que quer nos devorar. Então, mas vejam que Davi,
ele mostrou vários pecados, né? Ele tem uma série bem completa de pecados, né? Um atrás do outro, num espaço muito curto. Mas Deus mostra a sua misericórdia, que se você tem arrependimento e se você busca a Deus, o caminho começa a se inverter. Você está indo para, começa a voltar contra o pecado. E aí, nós temos decisões e atitudes que vão contra Deus, inclui pensamentos, palavras e ações, como mentira, inveja, falta de perdão. Muitas vezes a gente gosta, né, de dizer que o outro errou, mas você perdoa quem erra? Acho que todos nós lembramos da passagem, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E você pratica isso quando alguém erra com você? Lembre-se que você pode estar pecando se você não pratica isso. Se você exige que Deus te perdoe, você não tem a capacidade de perdoar o outro. Onde ficou o amor ao próximo? Então, se nós temos esse entendimento e Deus está realmente no nosso foco, você vai ver que pecar para você começa a ficar cada vez mais distante. Não que você não vá fazer isso, mas se você fizer, você vai ter a lucidez de reconhecer isso. Pecado social, Gálatas 5, de 19 e 20. Quem lê para a gente? Gálatas 5, 19 e 20. Já bateu até o segundo sinal, pastor, e agora? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais coisas praticadas. Portanto, irmãos, acho que está muito claro para nós. O manual ele é muito claro. A Bíblia, nossa regra de fé e prática, te mostra que se você tiver Deus no foco, se você estiver no caminho correto, e você tiver o arrependimento, e você estiver realmente entendendo a lei de Deus, Ele te diz claramente como você deve proceder. Então, tudo isso que foi colocado, e que isso está onde? Na sociedade, onde a gente vive no dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança. Então, você tem muito claro, o manual te diz muito claro o que é que pode te tirar do foco e do rumo certo daquilo que você faz. O que a gente enxerga quando a gente quer visualizar um pecado? Qual é o sentido daquela primeira figurinha, então, para a gente ir finalizando? O alvo. Então, acho que está muito claro para nós um aprendizado que tenha foco no alvo. Ou você vai ter a sua flecha fora do lugar que deveria estar. Portanto, pecado é quando erramos o alvo que Deus planejou. Veja, não você planejou, Deus planejou para você. Cuidado com o seu imediatismo. Não é fácil, fácil é falar. Quando você está precisando de uma coisa, cuidado. O plano é de Deus, não é o seu. Qual é a metáfora que tem ali naquela segunda figura? Uma mancha, sujeira, né? Mancha de tinta, mesmo pequena, a mancha pode sujar toda a página. Assim é o pecado. Ele afeta todo você como um todo o teu ser. Então não ache que tem pecadinho e pecadão. Você já ouviu falar isso, né? Não, mas isso é só um pecadinho. Não é um pecado, é um pecadinho. Qual é uma mentirinha que não leva, não faz mal para ninguém. Cuidado com isso. O tamanho da mancha não importa, é mancha, é sujeira. Qual é o terceiro que você tem ali? Caminho errado. Então não desvie do seu caminho. Não saia do caminho de Deus. Não deixe de estar seguindo a palavra de Deus.
Você quer não estar em pecado? Não perca esses 3 ingredientes. Não saia, não perca o teu foco. Não ache que existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Mas, por favor, siga o caminho de Deus. Siga aquilo que o Senhor te dá na mão. A palavra dele. Não erre, como está lá em João, o erro de você estar olhando fora da lei. E a lei é claro, Zé Carlos acabou de dizer tudo o que pode acontecer. Então, se você tem dúvida do que pode levar você ao pecado, leia a palavra de Deus, está ali. Ok? E o que fazer com o pecado? Então, arrependimento genuíno, a Lourdes antecipou e falou, o porquê que a gente tem a certeza de que Deus não vai nos deixar desamparado. Então, eu vou andar mais rápido, tem a passagem, mas o tempo já foi. Então, confessa, e isso está em 1 João de 1 a 9. 1:9, quer dizer. Então, confesse os seus pecados. Tenha certeza de que você pode buscar a Deus, mas desde que você reconheça o seu erro. Que foi o que eu falei que Adão não fez. Eva não fez. Eles não reconheceram, eles culparam alguém por isso. Fé em Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e nos oferece justificação pela fé. E, portanto, pela graça de Deus é que somos salvos. Cristo realmente morreu na cruz como homem e voltou como Deus. E Ele é aquele que nos reconcilia. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E quando você tem a certeza e que você está no caminho certo, você não desviou o seu caminho, a palavra te dá toda a orientação de como você deve seguir. Portanto, não fale, eu sou um pecador mesmo. Eu sou falho mesmo. Não tem jeito, tem todo o jeito do mundo. Se teve para Davi, por que não vai ter para você? Tudo é possível para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. E, portanto, fruto do Espírito, transformação diária pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Substituir maus hábitos por virtudes, como amor, paciência, autocontrole. Você que às vezes fica meio estourado de graça, isso pode te levar a errar o caminho. Isso pode te levar a se afastar de Deus. Então, tenha isso claro. A palavra de Deus te dá a clareza do que, como e o que você deve fazer para permanecer nele. E para encerrar, conclusão, pecado é sério, mas não é o fim. A perspectiva protestante enfatiza necessidade de reconhecer o pecado. Davi fez isso. Arrependimento sincero, Davi fez isso. Salvação pela graça mediante a fé. Nós ouvimos hoje a importância de que Deus não vai deixar de você ser firme na palavra, se você tiver a sua fé. Vida transformada pelo Espírito Santo. Então, com esses ingredientes, você realmente tem a certeza, apesar de sermos pecadores, Deus está do teu lado. Apesar de você ser falho, Deus te quer de volta. Apesar de você não, muitas vezes, acreditar em você mesmo, se você estiver com Deus, Ele te porá o entendimento e a crença de quem você é e do que você é capaz. Então, meu amigo, fique tranquilo na sua entrevista. Fique tranquilo que Deus tem um plano certo para você, desde que você coloque isso nas mãos dEle. E, para a gente finalizar, o pecado nos separa de Deus, mas Cristo nos reconcilia, oferecendo vida e vida em abundância. E para a gente finalizar, eu vou precisar de ajuda, não sei se o meu amigo Rafael está lá, porque ele vai precisar clicar naquele alto-falante. Pode fazer esse favor, Rafael? Então, eu queria que a gente orasse agora. Eu vou dar um tempo para vocês, para a gente
encerrar nossa aula e você estivesse orando pelo perdão pelos pecados cometidos, pela sabedoria e força para evitar o pecado e que o seu coração esteja sempre disposto a amar a Deus e ao próximo. Então nós vamos escutar um fundo musical aí, é o tempo que vocês terão para estar colocando diante de Deus o seu pecado, o seu entendimento do que você precisa fazer. Funcionou, Rafael? Sim? Não? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Que possamos realmente, Senhor, estar refletindo sobre tudo o que fazemos, sobre tudo o que pensamos, sobre como agimos, e que Tu estejas sempre à frente das nossas vidas. Que Tu possas realmente estar colocando sempre o nosso olhar, o nosso foco em Ti. Que Tu estejas sempre nos guiando, nos dando o caminho certo. E que saibamos, Senhor, que Tu és o nosso Deus Redentor. E temos a plena certeza que contigo estamos no caminho certo. Que estamos realmente e sabemos que sinceramente somos salvos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que te agradecemos pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Amém. O pastor está me cobrando aqui que o almoço dele não vai sair hoje, porque eu atrasei. Peço desculpa aos irmãos, eram 50, foi 60. Então, eu dou crédito de 10 minutos para vocês aí, mas o pastor vai almoçar. Obrigado pelos irmãos, pela paciência. Deus abençoe. Bom domingo.